Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Fernando. Cumprimento o Salgadinho intimamente. Eu quero dizer, gente, que o Fernando e o Salgadinho são dois vereadores que conseguiram romper a barreira dos 1.000 votos. Todos os dois foram eleitos com muito mais de 1.000 votos, coisa rara na região. Então, quero parabenizar duplamente os dois vereadores. Quero cumprimentar o prefeito Gilmilson Meirelles, prefeito de Jurupi, nos honra muito com a presença. Cumprimentar honradamente aqui pai e filho, Edmilson e Natalino, duas pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar muito próximo que o trabalho deles como vereador, e que me deu muito prazer ter a convivência de vocês. Quero cumprimentar o vereador Lili, vereador Leonardo, vereador Robertinho, são amigos, pessoas da nossa consideração. Cumprimentar todos vocês. Não vou citar o nome para não correr o risco de deixar alguém sem... Mas eu quero agradecer aos membros da Academia de Letras de Una que vieram, os membros da AILA de Ibatiba, que estão presentes, né? Ex-funcionários nossos, servidores da Prefeitura Municipal, todos, enfim, que nos deram a honra. Cumprimentar o Abercílio, chefe de gabinete da Prefeitura de Jurupi, e o Paulino, vice-prefeito, que também nos honraram com a presença, né? Temos, além deles aqui, os vereadores de Milcim, o Elton, o Manuel, que também nos prestigiaram nessa noite, além de vários secretários municipais de Una. Quando entoava o hino de Ibatiba, me passou um filme na cabeça da lembrança de 1972, quando eu entrei na sala de aula, numa escola aqui na Santa Maria, vim fazer a 5ª série. A pessoa que me recepcionou naquele momento chamava Davi Saraiva. O Davi, aconteceu um fato muito interessante, porque logo que eu cheguei, 2 ou 3 dias depois, um cidadão por nome de Claudinho, que todo mundo conhece, inventou de brigar comigo. Eu era bobo da roça, e o Davi imediatamente me assumiu e me protegeu para não deixar eu apanhar do Claudinho. Entendeu? Então, essa lembrança é interessante, porque o Davi, depois, mais tarde, ele escreveu o hino de Ibatiba, essa lindeza, essa maravilha de letra e de música que é o hino de Ibatiba. Então, o Davi sempre teve essa veia poética, sempre foi uma pessoa muito bacana, né? E a família Saraiva sempre foi uma família muito respeitada em Ibatiba, pessoa que a gente tem muita consideração, né? Mas não posso deixar de falar também que, em 1970, quando o Brasil foi campeão do mundo, o primeiro jogo de futebol eu assisti aqui no Ibatiba, no bar do Geraldo Cabral, avô do nosso prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo. Naquela época, a gente vinha passear em Ibatiba, estava então inaugurando a BR-262, para nós aquilo era a coisa mais interessante do mundo, ver aquele tapete preto para o mundo afora, que nunca ninguém tinha visto, né? Era a BR-262, a coisa mais linda, a gente falava aquilo, lá na roça ninguém acreditava. Então, são as lembranças boas que eu trago de Ibatiba, de uma época anterior à minha chegada aqui com o Jornal Notícia. A convivência que a gente teve aqui com muitas pessoas, né? Meu tio era professor de matemática aqui, da Erne Jaime, e, através dele, a gente criou um laço de amizade muito forte na cidade. Então, a gente viu muito de perto as festas de Ibatiba, o futebol de Ibatiba, né? A sociedade de Ibatiba, né? Como aquilo foi bom para a gente, a convivência muito boa. Lamentavelmente, por questões políticas, quando Ibatiba emancipou de Una, né, parece que houve uma ruptura, não vou dizer uma ruptura, mas um afastamento da sociedade. Então, as pessoas de Una vinham um pouco aqui, as pessoas daqui iam um pouco em Una, mas a nossa convivência aqui sempre aproximava, e eu tive esse privilégio de ter uma convivência muito próxima, muito fraterna com a população de Ibatiba. Em 1986, quando nós fundamos o jornal, né,
4, 5, 6 edições após a primeira, a gente começou a perceber que o jornal não sobreviveria se nós fizéssemos o jornal só dentro de Una. Como nós já tínhamos várias edições de jornais de outros jornais que acabaram, né, vários jornais que começaram e acabaram, eu percebi que se nós não buscássemos recursos em outros municípios, a gente não conseguiria sobreviver. E foi aí que eu vim a Ibatiba. E uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o prefeito Zé Alcuri, que com aquela maneira gentil, atenciosa dele, me acolheu com muito carinho. Logo assim que o Zé me recebeu, eu fiz uma visita à Câmara Municipal. E hoje eu tenho a honra de poder dizer pessoalmente a ele. O Natalino foi a pessoa que me acolheu na Câmara de Ibatiba. Então, Natalino, a minha gratidão a você, o Zé Alcuri, é muito grande, porque vocês dois me deram a mão justamente naquele primeiro momento. E hoje você está aqui com a gente, podendo reviver esse momento. Então, nós começamos a trabalhar, e o jornal começou a ganhar fôlego, porque começou a ter recursos, não só de Una, mas de Ibatiba, depois de Muniz Freire, depois de Ibitirama, depois emancipou Irupi, e nós tivemos uma atenção muito especial do seu Mário Barbosa, né? Então, graças a esse envolvimento de outros municípios, de outras localidades, nós conseguimos fazer esse suporte financeiro para o jornal sobreviver. E aí nós começamos a criar um entrelaçamento, um congraçamento dos municípios, porque uma notícia de lá servia para alguma coisa acontecer aqui, a notícia daqui servia para lá, e a gente foi como se fosse uma integração. E, graças a Deus, né, a gente expandiu para Lego, para Guaçuí, do Rio Preto, e a gente conseguiu viver até hoje. Tem hora que a gente olha para trás e diz assim, será que é verdade que isso aconteceu? Porque foram muitos momentos difíceis. Mas não quero falar das dificuldades. Talvez as nossas emoções de falar das coisas boas sejam tão mais importantes, porque são elas que garantiram, né, informações importantes. Então, por exemplo, em Ibatiba, a gente acompanhar, né, a Getúri, um grupo de operadores de turismo que juntou, que criou a rota turística de Ibatiba, e que isso tudo, né, feito pelo Edmilson e outras pessoas de Ibatiba, acabaram convergindo para a criação do tropeirismo de Ibatiba, o que mais tarde foi registrado pela Assembleia Legislativa, através de projeto, como a capital estadual do tropeiro. Uma das coisas importantes do município, porque criou uma marca, criou uma referência para o município de Ibatiba. Da mesma forma, desde o primeiro momento, Natalino, que nós trabalhávamos alguma coisa com vocês em Ibatiba, nós começamos a reunir os prefeitos. Eu me lembro, na época, o pastor Adilson de Irupi, o Renato Crispim de Muniz Freire, o doutor Erivelto de Una, e, na época, o senhor Leondinos, aqui em Ibatiba, e nós criamos o Mercoí, um consórcio dos 4 municípios, né, que depois teve Ibitirama também, com o senhor Geraldo participando. Então, esse consórcio começou a funcionar. Ele foi a mola propulsora ao Roberto Carlos para a criação do consórcio do Caparaó, porque até então não se falava em criar um consórcio no Caparaó. Quando o Mercoí ganhou corpo, os outros prefeitos dos outros municípios se juntaram a nós com a proposta de transformar esse consórcio no consórcio do Caparaó. Então, são algumas coisas interessantes da convivência nossa, do envolvimento nosso na vida política e social da região do Caparaó, que nos anima. E depois disso você vê, por exemplo, a portaria de Pedra Menina, né? Desde as primeiras reuniões para falar sobre a trilha de acesso ao Pico da Bandeira por Pedra Menina, a gente participou de todos os fóruns, como que vários aqui de Ibatiba participaram, né, Edmilson? Então, o jornal
ele não teve, não vou dizer que o jornal influenciou isso, mas ele participou ativamente disso, através de mim, da Ivanete, do Rony, entendeu? Esse trabalho que nós fizemos na época. Então, quando nós preparamos a revista comemorativa dos 35 anos, a gente, infelizmente, né, nós não tivemos condições de colocar na revista nem a metade do material que a gente levantou, de tanta história boa para contar, né? Mas fizemos um trabalho, registramos 35 anos, e foi tão interessante que eu achei importante que, a partir de agora, a gente faça um anuário de notícia, que todo ano, no mês de setembro, a gente faça uma revista contando um pouco da história passada e um pouco da história atual, como fizemos nessa edição, para poder continuar registrando a história da região do Caparaó, né? Então, eu queria hoje alertar aos nossos amigos, aos políticos, às pessoas daqui, para a importância da união. Infelizmente, o consórcio do Caparaó, até hoje, ele existe na teoria, mas ainda não existe na prática, Fernando. Você não consegue reunir os prefeitos num só propósito de trabalhar para a região do Caparaó. É difícil, né? Cada um tem suas particularidades, cada um tem seus projetos, e acaba ainda não conseguiu. Mas esse amadurecimento, eu tenho certeza que ele vai acontecer. Porque a nossa região, com 168 mil habitantes, quase 200 mil habitantes, 168 mil eleitores, é uma região que daria para eleger 2 deputados federais e 4 estaduais, se nós tivéssemos uma união maior. Mas ainda não existe essa percepção, né? Lamentavelmente, quando os políticos da capital chegam aqui, eles fazem belos discursos elogiando a região do Caparaó. É a região mais bonita, é o melhor clima, é a caixa d'água do país, entendeu? Mas ainda não voltaram, não trouxeram ainda, de fato, não fizeram um olhar mais focado na região do Caparaó. Nossas estradas são ruins, nossa comunicação é ruim, nossa energia elétrica é fraca. Então, qualquer empresário que chega aqui para montar uma indústria, com um pouco mais de nada, ele desanima, porque não tem suporte elétrico de comunicação suficiente, né? Então, são coisas que a gente, que está no meio de comunicação e convive no meio político, a gente sempre alerta para a necessidade de uma união maior. É lógico que a gente percebe que os prefeitos dependem dos deputados estaduais e federais de outros lugares para trazer as emendas, para ajudar o município. Então, não há como se rejeitar o apoio dos deputados, mas acaba, esse apoio começa a criar um vínculo e acaba, no final das contas, como eu, por exemplo, tenho feito, acaba pedindo voto e apoiando um candidato de fora, né? Mas nós somos novos, são apenas 35 anos nessa convivência política, é uma transformação que nós estamos passando, e no futuro, bem próximo, eu tenho certeza que as coisas vão mudar muito. E graças a Deus, graças à consciência da população, graças ao trabalho que foi feito por órgãos, né, voltados para o meio ambiente, para o turismo da nossa região, já se mudou muito, né? Olha bem, quem acreditava que nós teríamos uma trilha para o Pico da Bandeira saindo de São João do Príncipe? Hoje é praticamente uma realidade. Está na mão do nosso secretário de Meio Ambiente e Turismo, né, o Manuel Arcângelo, o projeto que está sendo desenvolvido para, em breve, construir o portal de acesso em São João do Príncipe. São coisas que, aos poucos, vão acontecendo. A gente imagina que, no futuro muito próximo, o turismo na nossa região vai ser muito abrangente. Muito abrangente. Infelizmente, Léo, a gente, até 10, 15 anos atrás, a Penha, que foi vereadora há muitos anos, a Penha Barros, né, ela lembra disso, parece que a divisa do Estado do Espírito Santo era de Venda Nova para lá. As coisas não chegavam em Una, o vínculo político do Estado não chegava aqui na nossa região. E graças a esses movimentos ambientais, graças aos movimentos turísticos, graças aos movimentos de literatura, das academias de letras, a gente tem conseguido atrair a atenção de muita gente para a nossa região, e hoje,
Ibatiba, Iuna, Irupi, já é muito mais conhecido graças a esses movimentos. Então, nós não podemos deixar só a classe política trabalhar. A sociedade civil vai ter uma participação importante. E nisso, doutor Zé Olímpio, lembrando aqui de um artigo que o senhor escreveu há mais de 40 anos atrás, solicitando ao deputado estadual Paulo Artung o asfaltamento da estrada que liga Muniz Freire e Iuna. Aquele artigo está vivo até hoje na nossa memória. E eu tenho certeza que não vai demorar muito para acontecer. Hein? Então, são projetos que a gente espera, a gente sonha. E a gente está sempre escrevendo, sempre falando, sempre buscando informação para acreditar que um dia vai acontecer. Então, a nossa noite de hoje aqui, atendendo o convite do nosso presidente, dos vereadores, que nos honraram tanto com essa sessão solene, o nosso pensamento hoje é de crer, de acreditar que um futuro muito melhor vai acontecer. O Jornal Notícia, ele é apenas um veículo. Ele é como um táxi, que quem quiser usá-lo está à disposição. Mas a gente sempre, nos intervalos de uma carona ou outra, a gente está sempre trabalhando na busca de dias melhores. E não tenho nenhuma pretensão mais de disputar a eleição. Já fui vereador por 2 mandatos lá em Iuna, não tenho mais pretensão. A política, ela muda com o tempo. Hoje, se eu fiz alguma coisa, eu já dei minha contribuição. Hoje nós estamos passando o bastão para os mais novos. Tem muita gente com energia trabalhando e trabalhando muito. Então, eu acredito que hoje o nosso trabalho é continuar com a evolução da nossa empresa, transformando ela numa empresa mais atualizada, tecnologicamente, preparada para seguir, né, o avanço da comunicação. E fazer disso um elemento que possa servir a todos. O nosso objetivo hoje é esse. E eu quero agradecer, presidente, mais uma vez, agradecer a você, agradecer ao Salgadinho, agradecer ao Lili, ao Léo, ao Robertinho, pela oportunidade de ter votado a favor dos demais vereadores que não estão aqui, mas eu tenho certeza que, unanimemente, eles aprovaram a realização da solenidade. Dizer para você da alegria de a gente poder estar aqui hoje recebendo as homenagens da Câmara Municipal de Ibatiba. Né? Agradecer ao Edmilson, nosso prefeito de Irupi, meu amigo particular, a pessoa que nos atende, nos honra muito. Né? Agradecer ao Edmilson, o Natalino, amigo de muitos anos. Agradecer a todos vocês. Né? Agradecer ao meu querido povo de Iuna, que saiu de lá para vir aqui me prestigiar a Câmara de Ibatiba. Nosso pessoal de Irupi, o Paulino, a sua esposa, a esposa do Edmilson, o Abercílio, né, e outros mais que estão na caravana. Agradecer ao meu pessoal da Academia de Letras, de Iuna, de Ibatiba, enfim, todos vocês. Não imagina a alegria e a satisfação de tê-los aqui conosco nessa noite memorável. Diga de passagem, Fernando, presidente, é a única Câmara que me honrou com uma sessão solene como essa. Muito obrigado.